Foi muito engraçado, porque assim, eu vinha de uma história que minha programação era passar um período sabático mochilando pelos Estados Unidos. Então, eu tive toda a organização da minha viagem, planejei ela 6 meses antes, o que eu ia fazer todos os dias. Ia ficar 6 meses nos Estados Unidos. Ia ficar 2 meses e meio, mais ou menos, nos 6 Estados meses Unidos. organizando, tá. Isso, eu passei 6 meses organizando essa viagem. Então, na verdade, assim, eu organizei para ir para os Estados Unidos e eu acabei caindo na Atacama. Foi mais ou menos isso. Parou na estrada. Exato. Eu fui aos Estados Unidos. Tá, me conta essa história dos Estados Unidos. Eu fui Depois a gente volta pra Atacama, mas eu quero saber que elas estão interligadas, as histórias, Eu fui para os Estados Unidos e aí eu tive uma situação complicada lá na imigração. Eu acho que essa ideologia de presidente Bush é um pouco diferente do que era antigamente. E eles entenderam que eu era um perfil de risco, por eu ter, na época eu tinha 29 anos, viajando sozinha, mochilando. Então tu comprou a passagem de ida para os Estados Unidos. Isso. E volta. Sim. 2 meses e meio depois. Isso aí. E tu chegou, e aonde é que tu chegou? Eu cheguei por Detroit. Detroit. E em Detroit eles já eu entrei na fila da imigração, tudo certinho, passaporte, e eles me questionaram. Onde tu vai, o que tu vai fazer? E eu fui falando, né? Sim. Nessa situação me perguntaram idade e tudo mais. Eu não lembro qual foi o ponto básico ali que desencadeou o fato deles me colocarem numa salinha à parte. Que é o pânico de todo viajante, né? Nunca tive noção. Sinceramente, nunca tive noção, nunca sequer pesquisei sobre isso, porque pra mim meu pânico era fazer o meu passaporte e o meu visto em Porto Alegre. Passada essa fase, eu não fui com má intenção. Eu não fui com a intenção de ficar clandestina no país. Aí vai tranquila. Fui tranquila. Eu nunca pesquisei como seria. Aquela de quem não deve não teme. Não deve não teme. Cheguei lá, entrei na salinha. Eu tinha combinado com um amigo que era quem ia me hospedar em Miami. Tinha alugado o apartamento dele, né? Ele ia me esperar no aeroporto de Miami. Quando eu cheguei em Detroit, eu já mandei uma mensagem. Cheguei aqui, tá tudo certo. Quando eu fui pra salinha, não deu tempo de eu ver de novo o meu celular. Sim. E eles pegaram o meu celular e pediram pra ver minhas mensagens. Tudo bem, não tem problema nenhum, pode. Coloquei o dedinho lá, né, o digital, tudo certo. Só que eu havia programado desses 2 meses e meio nos Estados Unidos, 30 dias no Havaí. E no Havaí eu me inscrevi pra fazer o World Parking. Não sei se você já ouviu falar? Não. World Parking. É um programa de voluntariado. Tu trabalha voluntário, em troca tu recebe hospedagem num hostel. Essa viagem, ela era muito mais para autoconhecimento, para evolução pessoal. A minha intenção era escrever um livro sobre as vivências. Por que eu escolhi o Havaí? É porque é onde foi criada a técnica do Ho'oponopono. Então eu queria me aproximar daquela técnica que naquele momento passado que eu comentei antes me ajudou a sair de uma depressão. Então eu queria uma forma de retribuição. Então eu escolhi lá para passar o meu período maior estando nos Estados Unidos e me desenvolver mais na técnica, conhecer mais as pessoas de lá, a ideologia de vida deles e, de certa forma, fazendo voluntariado, retribuir. Entendi. Retribuir aquele lugar, aquelas pessoas. Então, essa ONG que eu tinha me inscrito, eu ia poder fazer a parte de distribuir alimentação. Tudo muito bem planejado. Nossa, eu tinha planejado cada dia, eu sabia o que ia fazer. Isso também, às vezes, é ruim numa viagem, porque a gente cria uma expectativa muito grande. Então, tu tem que planejar sim, tu tem que estudar o lugar sim, mas também tu tem que dar um espaço pra flexibilizar que as coisas podem não acontecer como tu planejou. Tá, e aí foi assistir pra salinha? Fui pra salinha, pegaram o meu celular e viram uma mensagem desse meu amigo dizendo assim: se tu foi pra salinha, não fale tal coisa, não fale tal coisa e não fala sobre o trabalho que tu vai fazer no Havaí. Pronto. Quando eles leram a palavra trabalho, e tava tudo em português, chamaram a tradutora da Delta, que foi a companhia aérea pela qual eu fui, né? Eles olharam meu celular: que trabalho tu vai fazer no Havaí? E aí foi minha sentença de retorno pro Brasil. Ele tentou ajudar e no final complicou. Acabou complicando, principalmente por esse motivo. E aí aí tu já fica ali, eles já te direcionam para um voo de volta? Assim, eu não me senti uma pessoa tratada com humanidade em nenhum momento. Não tive uma experiência nada boa. Já que eu já ouvi, assim. Eu não sei se por eu ser mulher, por eu ser jovem, por eu ser brasileira, eu senti um preconceito em todos esses sentidos. Me trataram com uma certa desumanidade, me deixaram 14 horas presa, literalmente dentro de uma cela, uma espécie de cela, porém a porta podia ficar aberta. Eu não tinha o que comer. Pra mim beber, eu ia ao banheiro e eu tomava água no banheiro. Tipo, eles em nenhum momento se preocuparam. Eu não sou uma criminosa. Sim. Eu estou aqui, eu não estava vindo para trabalhar, tentei explicar isso, não serviu. Enfim,
Sim. acabaram, a sentença final foi que eu seria deportada e até esperar o próximo voo ficasse daquela forma. Mas tinha pessoas piores do que eu, porque não tinha cela para todo mundo que estava acontecendo aquilo. Tinha gente que estava deitado pelo chão, assim, na própria recepção ficava deitado pelo chão. Mas assim, tu não deixa uma pessoa 14 horas sem comer, sem beber. Exatamente. É desumano. É desumano. É desumano. E aí eles não pagaram minha passagem de volta, eu tive que comprar. Aí eles queriam o dado do meu cartão de crédito. Tipo, me passa teu cartão de crédito. Eu disse, não, absolutamente. Eu disse, eu vou tentar remarcar minha passagem. Eu sou cliente da Gol, né? Comprei pela Gol e através de milhas e tal, foi pela Delta, mas através da Gol, né? Então eu disse, eu tenho direito à remarcação, vou tentar remarcar a mesma passagem pela qual eu vim. Eu não vou gastar mais o valor que for agora uma passagem pra retornar, né? Sim. E aí eles me permitiram. Sim. Aí eu peguei meu celular, tive acesso ao meu celular e consegui. Escondida eu mandei uma mensagem pra minha mãe, porque eles não deixaram eu falar com a minha família. Coisas assim, sabe, que não tem fundamento. Tá, e aí tu retornaste. E depois tu foi de novo para os Estados Unidos? Não, aí quando eu retornei, eu não quis voltar pro Rio Grande do Sul. Eu tava muito frustrada. Eu saí de casa com uma mala pra ficar 2 meses e meio fora, período sabático. E principalmente que foi, assim, tu não foi com a intenção de fechar, foi uma injustiça. Não, totalmente. Porque eu sou funcionária pública, eu mostrei meu termo de posse. Eu disse, gente, eu não tenho intenção de ficar aqui. Sabe que uma vez eu fui pra Salinha, mas não foi nos Estados Unidos, foi em Israel. Ai, Israel, o próximo destino. Israel também é comum de acontecer isso. Eu ouvi falar. E aí eles nos direcionam, quando eles, enfim, era eu e meu marido, era um casal sozinho. Normalmente vai grupos religiosos, né? O perfil maior de visitantes brasileiros, né? Um casal jovem, sozinho, vai fazer, né? E aí eles nos direcionaram pra salinha, depois revistaram toda a nossa bagagem de novo, aí tinha uma necessaire com os comprimidos, aquele kitzinho que a gente leva, quiseram saber o que era, a gente explicou e aí eles nos liberaram. Mas, eu também assim, tive a revista das minhas bagagens dos Estados Unidos. Mas, assim, não é uma experiência muito boa, não né? Não é nada boa. Porque nada apesar boa. que tá tudo certo, a gente ia pra voltar, não tinha nada, né, demais. E eu acho que como eu estava sozinha, dá uma pressão muito maior, assim, porque se chega a acontecer qualquer coisa, eu tô aqui no lotado do mundo sozinha, dá essa aflição, né? sabe? O cansaço. Mas se tu conseguir manter a tranquilidade pra lidar com a situação, independente do que for acontecer, conseguir manter uma tranquilidade interna pra te não se apavorar, a coisa passa, né?